Um grande jogo para encerrar essa 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Está chegando ao final a primeira parte. O Botafogo disparou. Flamengo, Fluminense, Palmeiras, Bragantino, Grêmio. Está todo mundo querendo encostar. Ou pelo menos sonhando que o Botafogo tropece, né? Para ter uma chance de encostar. Aí toda a comissão técnica do Cuiabá. O Matheus Cunha. Faltando aí menos de 10 segundos para pontualmente termos 8 horas da noite no horário de Brasília, 19 horas na capital do Mato Grosso. Daronco agora sim autoriza, mexe na bola o Flamengo. Começa Cuiabá e Flamengo para você no Premier, exclusivo em todo o Brasil. Vamos fechar em alta, vamos fechar em alta a 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. É a primeira participação do Fernando Sobral. Chamando para o jogo Matheus Alexandre. Dá uma pisada na bola, já recorre aqui a presença do Marlon. Devolução no Walter. E a torcida do Flamengo começa a gritar desde cedo, ó. Incentivando, apoiando. Estádio absolutamente lotado, isso de certa forma já motiva por si só. Mas o espetáculo é grande, ainda mais pelo momento vivido pelas duas equipes. O Bahia acaba de fazer o segundo gol diante do América com o Cauli. Então tá 2 para o Bahia, 1 para o América lá na Itaipava Arena, Fonte Nova. Manda para frente Matheus Cunha. Aí o Matheus Alexandre recorrendo ao toque de cabeça, ele cede arremesso lateral. Aos poucos a gente vai identificando os jogadores, você, torcedor do Flamengo, vai matando a curiosidade com relação a essa nova formação utilizada pelo Sampaoli. Vai ter a chance de ver Luiz Araújo, né, como titular, o Everton Cebolinha, ambos compondo o ataque com o Pedro. Para a torcida do Cuiabá, essa me parece ser a formação ideal encontrada pelo Antônio Oliveira, né? A que vem rendendo aí grandes resultados. A volta do Jonathan Cafu. Flamengo com a bola. Gerson já trabalha lá pelo lado do campo com o Everton Cebolinha. Encosta para jogar com ele Ayrton Lucas. Devolução no Everton. Tenta encarar a marcação. Prefere devolver aqui no Gerson. Você vê o Flamengo chegando com todo mundo, ó. Aí o Davi Luiz. Ergueu a cabeça, faz belo passe no Ayrton Lucas. O Matheus Alexandre fechou. De novo o Davi Luiz. Se apresenta aqui na direita Varela. Olhou, tem Luiz Araújo. É aquele cara que domina e vai para cima. Dessa vez não teve a oportunidade de vencer o seu marcador. Pablo. Davi Luiz praticamente da linha do meio de campo no recuo. E o Matheus Cunha tem por característica jogar fora da área, né? Com a presença do Daverson, apenas despachou, então foi de goleiro para goleiro. Fica com ela o Walter. Muito tempo reserva no Corinthians. E há algumas temporadas sendo uma figura essencial aí para o Cuiabá. Presente nas últimas 3 edições, somando com essa, na Série A do Campeonato Brasileiro. Falta marcada em cima do Cleison, que recentemente voltou ao clube. Riquelme disparou o cruzamento, a bola veio por baixo, Davi Luiz afastou. Em cima da Pablo, jogou curtinho, Gerson esperou no pé. Roubo de bola do Cuiabá, a bola batida pelo Ranieri. O Matheus Cunha caiu, tá dizendo que não tocou na bola. Você vê, a bobeira do Gerson, o roubo e o mérito do Ranieri para se antecipar. Tirar a bola do Gerson e depois finalizar. Ela passou, e passou raspando a trave esquerda, direto pela linha de fundo. Mas houve uma desatenção do Flamengo. A roubada de bola do Cuiabá e com quase 3 minutos e meio, a primeira boa oportunidade do jogo. Olha o Daverson ali, ó. É uma figura, né? Tava aparecendo aquele corredor de velocidade, aquele cara que vai correr 100 metros, né? O corpo projetado ali para dar o pique. O Flamengo sai tocando bola. Matheus desvia de cabeça. Gerson vai subir. Aí vem o Cuiabá. Fernando Sobral, estica a perna, Davi Luiz. Aí toda a pressa do Jonathan Cafu. Hoje retornando a equipe. Movimentou com o Fernando Sobral, ele vai disparar para a linha de fundo. Aí vem o contato por baixo. Limpo. Única e exclusivamente na bola ali do Thiago Maia. Fica se estranhando o Ayrton Lucas. A jogada seguiu. Thiago encurralado lá no fundo do campo. Recuperação do Cuiabá.
Cleison girou atrás, Cepelini dominou, bateu no meio do gol, Matheus Cunha pegou. Torcida do Cuiabá vai cantando, vai gritando mais alto na arquibancada. Em 1 minuto foram 2 as oportunidades já construídas, né, pelo time do Antônio Oliveira. Na base do abafa, né, Grafite e PC, tentando tirar o Flamengo dessa zona de conforto, ó. Apertando a saída, olha lá, e forçando o erro do Davi Luiz. Dificultando a saída de jogo do Flamengo. O Flamengo não consegue sair tocando, já tentou sair por 2 vezes com a bola longa, mas não é a característica da equipe, né? Então esse posicionamento do Cuiabá está incomodando muito o Flamengo. Já era esperado por os primeiros minutos de jogo esse posicionamento do Cuiabá aí tentando ficar mais com a bola. Cepelini, 5 de bola rolando. Este é Alain Impereu. Inverteu no Jonathan Cafu, com o peito apenas escorou. Sobral vindo de trás, arrisca Matheus em 2 momentos. Já é a 3ª finalização do Cuiabá. Isso é o que chama a atenção nesses 5 minutos iniciais. O Cuiabá está encontrando espaços para finalização de média distância. Aí o Matheus Cunha, então, valoriza um pouco mais a bola. Deixa abaixar um pouquinho essa rotação. Davi Luiz. Aí o Ayrton Lucas. Vem o toque de cabeça. A bola segue viva lá no lado esquerdo da defesa do Flamengo. Gerson tocou e tocou errado. Daverson abre com o Jonathan Cafu. Ele partiu para cima do Ayrton Lucas. Tem a cobertura. O auxílio aqui do Thiago Maia. O Thiago tocou na fogueira para o Ayrton. O Ayrton se virou legal, né? Foi na habilidade. Gerson. Saiu jogando e saiu jogando bem errado. Voltou ali para ajudar o Vitor Hugo. Insiste a equipe do Cuiabá. Cruzamento para dentro da área. Lá em cima, Matheus Cunha para fazer nova defesa. Aí o Vitor Hugo, ó, sem muito espaço, acaba girando. A evolução é no Pablo. Curiosidade é que o Antônio Oliveira, o técnico do Cuiabá, está enfrentando o Flamengo pela 2ª vez nesse turno, né? Quem não lembra, logo na abertura do campeonato, o Flamengo enfrentou o Coritiba no Maracanã e venceu. E naquela oportunidade o Antônio Oliveira era comandante do time paranaense. Mais um gol na rodada, Rafael Ratão. Uma das novidades, né, do Bahia nesta janela do meio do ano. O Rafael amplia 3-1 para o Bahia diante do América Mineiro lá em Salvador. Com o Premier, dá jogo. C3 a partir de 69.990. Neste Brasileirão, transforme todo esse orgulho em apoio. Seja sócio dourado e tenha benefícios exclusivos. Planos a partir de R$ 49,90 mensais. Acesse sociodourado.com.br. É o Premier mostrando para você o jogo de encerramento da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo tendo a oportunidade de se isolar na vice-liderança. O Cuiabá, quem sabe, de pensar definitivamente numa posição em zona de classificação a Libertadores. Cebolinha, um drible de corpo, parte para cima. Ele trava, abre caminho. Já dobrou a marcação, por isso ele prendeu. Espera a chegada do Ayrton Lucas. Por baixo marca e marca forte o Jonathan Cafu. Daron que está confirmando o lateral para o Flamengo. Aí de novo o Ayrton Lucas e o Jonathan Cafu. Ó. Nessa composição de espaço tem ainda o Fernando Sobral. Todo mundo do Cuiabá volta. O mais adiantado está aqui, ó. Daverson. Esta figuraça. Davi Luiz. Toca a bola o Flamengo. Cebolinha. Movimentação com o Gerson. Você vê que o Marlon sai da área, acompanha o Gerson de perto. O Gerson protege quase que na linha lateral. Ayrton Lucas. Passe apertado para o Davi Luiz. Se antecipa, leva vantagem sobre Daverson. Tocou mal de lado. Recuperação é do Cuiabá. Vem aqui Varela para consertar de cabeça. A bola fica viajando de um lado para o outro até Pablo dar aquela calmada no peito. E logo depois o toque, por isso a falta marcada. Jader. Diga. Segue você. Lançamento longo, Pedro ajeitou. Tocou atrás, o passe não chegou no Everton Cebolinha. Sobral.
Cepelini. Aí tocando bola o time do Cuiabá. Abertura na ponta. Domina Cleison. Avançou por aqui Riquelme. O lançamento é para ele. Dominou, botou no chão. Aperta a Varela. Toque de calcanhar do Riquelme. Havia a presença do Vitor Hugo ali atrás. Mas é um jogo interessante, né? De dois times que gostam da bola. O jogo praticamente não para com quase 10 minutos do primeiro tempo. Cleison. É um lançamento no vazio, para ninguém. Cuiabá, a postura do Cuiabá nesses quase 10 minutos iniciais é uma postura da posição que ele ocupa na tabela. Você vê um time confiante, um time que procura, como você percebe nessa imagem, criar dificuldades para a saída de bola da equipe do Flamengo e que procura jogar também. Não está querendo deixar o Flamengo o tempo inteiro com a bola, se limitando a defender e atuar no contra-golpe. Olha a pressão. De novo, uma bola difícil lá para o Matheus. O Matheus foi obrigado a dar um chutão. Toda a habilidade do Cebolinha. A galera curtiu. Aí o Pedro invertendo para o Luiz Araújo do jeito que ele gosta. Partindo para cima da marcação. Driblou para o meio, mas foi tocado. Falta anotada pelo Daronco. Falta do Riquelme para cima do Luiz Araújo. Rafael De Angeli. O Sampaoli nesse comecinho de jogo está incomodado com duas jogadas, especificamente duas jogadas do Flamengo de tentativa de lançamento longo. Uma do Matheus Cunha, que parecia ter um chutão, mas era uma tentativa de lançamento. E outra aqui do Pablo, buscando o Everton Cebolinha na ponta esquerda. Os dois lances irritaram bastante o Jorge Sampaoli. Não é muito a do time, né? A gente já falou sobre isso, né? Não é característica da equipe do Flamengo esse tipo de situação. Por isso a bronca do Sampaoli. Walter tá aos berros. Ali a formação da barreira. Aquele tradicional empurra-empurra. Briga por espaço. Luiz Araújo e Everton Cebolinha. Os pontas do Flamengo colocados para essa cobrança de falta. 11 minutos e meio do primeiro tempo. Cebolinha partiu, levantou a meia altura. Bola afastada. Aí você vê o Antônio Oliveira, ó. Ele vai revezando, né, com o seu auxiliar. Bastante agitado ali o banco do Cuiabá nesses primeiros minutos. Varela tocou. Cebolinha recua. Pablo. Davi Luiz. Lá no alto, Ayrton Lucas. Gerson se desloca. Aparece no espaço vazio. Ainda Gerson. Na habilidade. Deixa o marcador para trás. Vai para a linha de fundo. Cruza. A bola esbarra na defesa. Sobra então para Marlon. Tenta ligar no comando com o Daverson. Olha o Jonathan Cafu. Na indecisão do Davi Luiz, ele partiu. Só não conseguiu dar sequência. Vem de novo o Flamengo. Gerson. Daí o Thiago Maia. Olha o Cebolinha, ó. Saiu da ponta, veio buscar jogo aqui por dentro. Varela e a abertura no Luiz Araújo. Dá aquela pedalada, aquela ensaiada para cima do marcador. Luiz Araújo busca o espaço, levanta na direção do Pedro. Marlon afasta. Thiago Maia. Bota no peito aqui do Varela. Acompanhado de perto pelo Riquelme. Devolução então é no Pablo. Flamengo com seu jogo de paciência, de posse de bola, de volume. É o Premier mostrando para você o desfecho da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Antônio Oliveira está preocupado, pede para a defesa não desgrudar. Dá atenção, todo mundo concentrado. E o Flamengo fica aí, ó, rodando bola de um lado para o outro. Cebolinha com passe outra vez esquisito. Daverson desistiu. Ele foi puxado pelo Ayrton Lucas. Isso que o Sampaoli reclamou. Foi um passe longo. Quando ele quer o trabalho de bola mais aproximado do que um passe como esse que propiciou a retomada de bola do Cuiabá. Oi, Derek. O Antônio Oliveira está pedindo a todo momento para que o Cuiabá saia da defesa, para que não empurre o Flamengo para o campo de defesa. E também ele estava contando a cada chute para o gol. Já já completo. Cepelini recebeu, ensaiou o cruzamento, puxa a bola de um lado, vai para o outro, passe acontece. Aí o Cleison, opa, toque do Varela, falta. Aquela falta que é melhor que um escanteio, né? Eu te diria que é a falta evitável, porque o Cleison estava de costas, você vai rever o lance no toque do Cepelini. Olha onde está o Cleison.
Essa falta o jogador tem que marcar apenas, ele não precisa. E o Varela apela para o uso da mão ali, ó. Não precisa fazer essa falta, cerca apenas, né, Grafite? Mas no chão ali tem o contato, né? O Varela uma mordidinha ali no tornozelo. O Varela né, vai tentar pisar, disputar o espaço ali, só que o Cleiton pisa primeiro e acaba pisando no tornozelo do Cleiton. Eu acho que ele nem teve a intenção de fazer a falta, mas acabou cometendo. Jader. E tendo ou não tendo essa intenção, fato é que ele coloca o Cuiabá na pressão. Segura um pouquinho aí, Derek. Vamos acompanhar a cobrança dessa falta. É momento importante para o Dourado. Está buscando vencer o Flamengo pela primeira vez na história. O máximo que conseguiu nos 4 confrontos anteriores foi um empate. Chegamos aos 15 minutos. Olha a galera do Flamengo lá no fundo. Jogada ensaiada, bola rolada para a entrada da área. Tira ali de trás. Everton Cebolinha. Fernando Sobral. E o recuo é de muito, muito longe. Fala, Derek. O Walter foi reclamar com o auxiliar da arbitragem sobre uma possível cotovelada no momento da falta contra o Cleison ali bem próximo da bandeirinha de escanteio. Todas as informações do Cuiabá com o Derek Bueno. Rafael De Angeli está de olho no Flamengo. A bandeira vai sinalizar o quê? Com a queda do Ayrton Lucas. Levou a mão ao tornozelo. Sente ali o Ayrton Lucas depois desse contato com o Jonathan Cafu. Com o Premier, dá jogo. Bradesco, nunca execute arquivos enviados por e-mail ou mensagem. Toque de cabeça do Davi Luiz. Marlon. Aí o Empereur vai abrindo. Tem o Riquelme disparando. Também tem a presença do Cepelini. É o cara da criação, mas que joga aberto também aqui pelo lado esquerdo, né? Bom, o toque de cabeça do Fernando Sobral. Aquele mesmo, ex-volante do Ceará. Aprofundou. Pintou o cruzamento para dentro da área. Opa! Bateu esquisitão agora o Vitor Hugo. Ele mandou para a linha de fundo. Nessa espirrou o taco. A bola bateu meio que na canela, meio no pé do jogador do Flamengo. Reveja, ó. O nariz estava apontando para lá ele mandou. E o Ayrton Lucas caiu, hein? Segue sentindo aí, De Angeli. E não tem lateral esquerdo de ofício, né? No banco de reserva, Jader. É bom lembrar, o Felipe Luiz está se recuperando de lesão, não veio aqui para Cuiabá. Quando ele tira a bola ali na lateral agora, quando ele tira a bola, ele vai com o pé para chutar a bola, o jogador do Cuiabá acaba acertando o pé dele ali sem intenção e dói bastante, incomoda bastante essa pancada. O Wesley está no banco, mas o Wesley é o lateral direito, é o titular do time. Tem Fabrício Bruno, né, também, que pode compor numa outra situação. Saiu o levantamento, a defesa corta mais uma. O São Paulo está observando a condição do Ayrton Lucas. Outra bola pelo alto. Ganhou Pablo. Rebate a defesa para ligar. Cebolinha partindo em velocidade. Volta em peso o Cuiabá. A gente já conta 5 jogadores de amarelo. O Flamengo só tinha 3, né? Cebolinha foi levando. Ainda assim arrumou um arremesso lateral. Mais de 11 mil crianças já ganharam um par de tênis para chamar de seu. Sabe como? Com o Doigols. Acesse doigols.globo.com e conheça mais sobre esse projeto que ajuda a mudar a vida de muitos jovens pelo Brasil. Aparentemente, recuperado aí o Ayrton Lucas. Primeiro tempo passando rápido. São 18 minutos de bola rolando na Arena Pantanal. Segue o 0-0. Ayrton. Mais uma bola enforcada. Daverson partindo cheio de confiança, tendo a companhia do Jonathan Cafu, também do Sobral. Aí o Daverson, com toda a sua experiência, segurou. Belo drible do Ranielli. Acionando o Cepelini. Vem trazendo o Cuiabá. Cleison. Encarou. Na hora de cruzar, o caminho já estava fechado. Cai então com o Fernando Sobral. Fica olhando, ó. Observa a movimentação dos companheiros. Encosta Marlon. Abre lá na direita. Aí o Sobral se apresenta. Se quiser, tem o Jonathan Cafu espetado pela ponta. Matheus Alexandre. Deu tapa, Jonathan Cafu, devolução para o lateral.
Ayrton Lucas diante de 2 e para não se complicar, já meteu logo um chute de primeira. O Sobral e o Cepelini são os dois armadores da equipe do Cuiabá e o Flamengo está encontrando uma certa dificuldade para reduzir os espaços na movimentação de ambos. E por isso você os vê geralmente recebendo em condições de dominar, pensar e continuar elaborando a jogada. Gerson já tocou, Luiz Araújo esperou pelo contato. Nessa aí ele cavou a falta. Um jogo que ao mesmo tempo é intenso, né, com dois times que querem bastante jogar, mas as faltas têm minado parte do jogo aí, né, Grafite? Por mais que o Cuiabá tenha uma posse maior, consiga estar rondando mais a área do Flamengo, até com chutes de média e longa distância no comecinho do jogo, mas é um jogo sem grandes emoções, né? Sem grandes chances de gols. O Flamengo até agora não conseguiu ter a transição ofensiva. O Pedro, você falou muito pouco o nome dele, do próprio Everton Cebolinha, do Araújo. Então o Flamengo tem dificuldade nessa transição. E o Cuiabá tem essa transição até que melhor que do Flamengo, mas não toma as melhores decisões à frente. E a grande curiosidade do torcedor rubro-negro, eu insisto, é de saber como é que o Pedro vai se comportar, né? Nessa primeira oportunidade pós-episódio que marcou a semana do clube. Vai abrindo aqui na ponta o Pedro, ó. Luiz Araújo viu. O passe é para ele. Tá aí no detalhe o artilheiro rubro-negro. Pedro. Varela disparou pela ponta, ele prende, segura. Observou o deslocamento do Gerson. Vitor Hugo. Vem chegando de trás o Davi Luiz. Este é Everton Cebolinha. Cuiabá já dobra a marcação contra o ponta. Davi Luiz recebe, bate colocado. Walter. É a primeira do Flamengo, né? Se eu não estou enganado, com 21 minutos, né? E partiu do pé direito do Davi Luiz essa primeira finalização. Teve espaço na intermediária, inclusive, para concluir. (21 de jogo). Jader. Diga. Só para reforçar, parece que o Ayrton Lucas realmente está incomodado com esse choque. Inclusive o Alan foi para o aquecimento. Lembrando que o Thiago Maia, que está em campo, já jogou improvisado como lateral esquerdo em algumas oportunidades. O Alan está no aquecimento aqui. Boa, De Angeli. E fato é que se houver necessidade de uma troca, né, o Flamengo vai precisar improvisar. Essa é a palavra que define a situação que envolve o Ayrton Lucas, caso ele não consiga seguir. Dominou o Cepelini, faz boa movimentação. Ó o Cleison partindo para cima do marcador. Balança para um lado, vai para o outro, segura, pé direito nela, cruza, sobe Pablo. Rebote é do Cuiabá. Pode bater para o gol. Ranieri para testar o Matheus Cunha. Aquela bolinha marota, né, que pode não dar em nada. Mas quando ela vai caindo na frente do goleiro, você vai ver, ó. Aí não tem que pensar muito, né? O goleirão tem que botar a bola o mais longe possível do próprio gol. Por esse ângulo a gente percebe que a bola do Cuiabá já, né? não iria na direção do gol. Foi mais uma conclusão do Cuiabá. Aí o Matheus Cunha tem uma sombra muito forte, né, com o Santos, com o Rossi, que ainda não teve oportunidade. É o garoto passando por mais um teste. Lá vem escanteio, bola alta. Outra vez prevalece a defesa. Vai sobrar na tentativa de chute. Arriscando o Cleison, a bola bateu em alguém no meio do caminho. E por isso a confirmação do escanteio. Agora, veja só, a liberdade, né, do Cleison para dominar e para finalizar. Novo escanteio para o Cuiabá. Cepelini. Vem para a jogada combinada. Cleison, cruzamento saiu na direção do Daverson. Afastou o Ayrton Lucas e depois uma senhora isolada do Riquelme. Riquelme queria fazer aquele gol para se consagrar, né? Para ganhar estátua, fazer a galera pagar ingresso de novo. Não é desse jeito. Jader. Pois não. Foi a sexta finalização do Cuiabá no jogo. O Cuiabá, que não costuma finalizar tanto no Brasileirão, é o terceiro clube que menos finaliza, à frente apenas de Santos e Corinthians, mas uma postura bem diferente esse início de jogo aqui contra o Flamengo. 18 gols marcados nesse Campeonato Brasileiro, são 7 do Daverson, outros 2 gols do Ranieri, né? São os principais artilheiros do time nessa edição de 2023, o Brasileirão Rei. Mas de uma equipe que não perde há 5 rodadas e está com a confiança lá em cima.
das 3 últimas vitórias seguidas, né? 2 delas fora de casa. 1-0 contra o Fortaleza no Castelão e a virada sobre o Internacional na rodada passada, 2-1. Vai pegando o Flamengo, que não perde há mais de 40 dias aí no Campeonato Brasileiro. Aquele 4-0 sofrido para o Bragantino foi o ponto de partida para a virada do Flamengo. Luiz Araújo, quase que a bola chega no Cebolinha. Bem na leitura ali o Marlon. Já roubou e já ligou. Velocidade pura então na construção do contra-ataque do Cuiabá. O Flamengo se fecha. Daverson partia para dentro da área. Não saiu o cruzamento. Aí o Daverson que tá ligado, né? A história recente do Flamengo, porque foi ele o personagem daquele gol do título do Palmeiras da Libertadores há 2 anos. E o Daverson gosta de dar uma provocada também nas suas redes sociais. É um cara folclórico e que tem também essa sua história particular ligada aí com a história do Flamengo recentemente. E tá dando um trabalho PC para a defesa. A presença dele tá fazendo o Pablo e o Davi Luiz correr o tempo inteiro, né? O jogo coletivo do Cuiabá tá muito bem ajustado, criando algumas dificuldades para o Flamengo, que pode, como seu jogo coletivo ainda não conseguiu se encaixar da maneira que o Sampaoli gostaria, mas tem na possibilidade de jogadas individuais fazer a diferença. Aniele vai para a área, Matheus Alexandre, Marlon. Não faltam boas opções aí para o Cepelini. É sempre ele, o cara da bola parada, o torcedor se empolga. Partiu o Cepelini, cobrança aberta, Daverson subiu, um pulo de jogadores também. Na sobra, de novo o Riquelme. Com o Premier, dá jogo. Sporting Bet, vai pra cima, faz um Sporting Bet aí. O jogo pode ser à noite, o jogo pode ser no meio da tarde, não importa o horário, né? Por conta do calor, já havia sido acordado, então, com as comissões técnicas, que o árbitro faria essa parada técnica para a hidratação. Importante, né? Pela condição climática aí da região de Cuiabá. E o jogo até aqui, Grafa? Pelo que o Derek trouxe para nós, o Cuiabá até surpreendendo, né? Finalizando mais, né? Tendo uma posse de bola, dando trabalho para o Flamengo ali, ter a dificuldade na transição. Agora conseguiu uma boa transição aqui com o Araújo pelo lado esquerdo. Ele conseguiu sair da marcação, uma característica dele de sair no mano a mano, deu um bom passe, quase encontrou o Everton Cebolinha. O Flamengo tem dificuldade nessa transição, nessa criação, não conseguiu levar perigo. Os principais jogadores do setor ofensivo do Flamengo estão bem apagados no jogo, caso do Pedro, do próprio Everton Cebolinha. E o Cuiabá tem uma postura melhor em campo, mas é um jogo sem grandes emoções, Jader. E para você que é fã de artes marciais, no Combate você assiste os melhores eventos ao vivo. Bellator, PFL, One, Glory, Boxe Internacional e muito mais. Documentários, séries e lutas históricas, 24 horas de luta para você. Aproveite o plano anual e assine já. Diante dessa formação do Flamengo, PC, o que por enquanto ainda precisa de ajustes nas ideias de jogo do Sampaoli com esse time que ele colocou em campo? Uma aproximação maior, fazer essa saída de bola, defesa, meio de campo e ataque de uma maneira mais precisa. A ausência do Wesley determina uma queda de volume aqui pelo lado direito. O Wesley hoje é um dos melhores laterais direitos em atividade no futebol brasileiro, altamente promissora, a evolução que se manifesta desde a chegada do Sampaoli, no desempenho dele, ela chama a atenção. Então o Flamengo ainda não conseguiu ajustar esse seu jogo coletivamente. Agora, pode a qualquer instante, por ter jogadores com uma capacidade acima da média de individualmente decidirem os lances, compensar a ausência de um jogo coletivo mais bem desenvolvido com um lance individual. Do lado do Cuiabá, você vê um jogo coletivo muito ajustado, mas que também precisa ter um acabamento melhor, porque quando você enfrenta um adversário com a qualidade do Flamengo, se você não consegue ter um bom acabamento, você vai começando a ficar em desvantagem no jogo. Todo mundo devidamente hidratado. O jogo volta a acontecer na Arena Pantanal. Cronômetro marcando 28 para 29 minutos. Aí o toque de bola da defesa. Ayrton Lucas empurrou. Nitidamente veio com os braços ali para segurar o Jonathan Cafu. Oi.
E só para trazer um detalhe sobre essa falta de entrosamento nessa escalação do Jorge Sampaoli, 2 jogadores, por exemplo, até então nunca haviam sido titulares com o técnico argentino. O Varela jogou muito pouco com ele, mas tem que lembrar aquela questão da Copa do Brasil, do jogo de volta. O Wesley não vai estar à disposição, então ele precisa, de certa forma, dar minutos para o Varela. E o Pablo também nunca tinha começado uma partida com o Sampaoli. São as novidades, né, para essa escalação, então, do jogo de hoje. 2 nomes aí que o Sampaoli vai observando pela primeira vez com ele desde o início. Pablo, mais um toque de cabeça. Daronco está apontando e confirmando então a posse de bola para o Cuiabá. Fim de jogo lá no Mineirão. 0 para o Cruzeiro, 0 para o líder Botafogo. Aí toda a preocupação no Matheus Cunha. Seguem os escanteios a favor do Cuiabá. É mais um para o Cepelini. Autorizado, só rolou atrás para receber de volta, de primeira, agora sim ergueu. O Pedro desviou de cabeça. Vamos ver a sobra. Daverson, mais um escanteio. Cuiabá está apostando de bola parada em bola parada. Ali o Daverson, ó. O popular Deivinho. Chama atenção, conversa. O Flamengo vai se ajustando defensivamente. Aí o Gerson acompanhando os passos do Ranieri. Cepelini já deu um pique, saiu da esquerda, foi lá para a direita. Daronco apita. A bola vai viajar. Aí o Daronco, ó. Agora sim autorizando, pintou o levantamento. Pedro tirou. Rebote numa bola fatiada para dentro da área. Daverson com o Davi Luiz mandando para fora. Ficou parada a defesa do Flamengo. Espaço para o Daverson. E o Davi Luiz, né? Precisou ganhar na corrida, ó. Força para tocar de cabeça. Você viu o gesto do Daverson? Era para fechar, né? Para chegar batendo. Lamentou outra boa oportunidade. Era o Matheus por ali. Riquelme domina, lá vem ele para finalizar, a bola desvia, sai do gol Matheus Cunha. Finalmente o Flamengo vai ter um respiro, uma sequência que vai cansando a defesa. Jader. Derek. Na parada para hidratação, Antônio Oliveira chamou justamente para conversar com Jonathan Cafu e Ronald, pedindo para que o meio-campo avançasse um pouco mais. Jonathan Cafu, que é um jogador que volta de suspensão e tem sido um jogador de segurança do Antônio Oliveira. O Flamengo não consegue ficar com a posse de bola. Lateral então para Riquelme. Riquelme, que é aquele cara que pega e se tem a chance de finalizar, ele vai finalizar, né? Foram 3. Pelo menos as que eu contei aqui do Riquelme no jogo. No Cartola Express, o craque é você. Seu desempenho pode valer uma grana. Acesse cartolaexpress.com.br e jogue agora. Jader. Oi, Derek. Falou pelo Riquelme, ele que começou como a origem dele no futebol como meia. Então deve ser por isso essa característica de sempre finalizar. Hoje ele está jogando mais como lateral esquerdo do Cuiabá, já até defendeu a seleção sub-20, foi convocado nessa posição como lateral esquerdo. Aos 33 minutos. De novo ali o Davi Luiz comandando a formação da linha de defesa do Flamengo. Partiu o Riquelme, jogou por baixo, bola sempre difícil. Ó o Luiz Araújo, ó. Deu uma rabiscada, fica com um espaço, nem tanto, depois fechou a marcação. De novo, se livra da bola. O Flamengo parece com o freio de mão puxado, né? Não consegue sair de trás, tem uma enorme dificuldade. E o Cuiabá o tempo inteiro no ataque, construindo, buscando melhores opções. Segue o 0-0. É o jogo que encerra a 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O primeiro turno está acabando.
Olha o lançamento longo. Jonathan Cafu esticou a perna. Matheus Cunha ficou com a bola. Toda a pressa do goleiro. No peito do Pedro. Lençol para cima na marcação. Aí surge para roubar o Fernando Sobral. Vai abrindo o caminho aqui pelo lado esquerdo do campo. Cafu de primeira para o Cleison. Entrou na área, pedalou por baixo. Tira de qualquer maneira a zaga. Riquelme. Espalma Matheus. Num chute venenoso, rápido. Uma bomba do Riquelme na sobra. Matheus Cunha faz uma defesaça para evitar o gol. E essa do Riquelme foi a primeira dele na direção do gol. Ó. Vai queimando na grama. Matheus Cunha. Belíssima defesa. Empolga-se a galera do Dourado. Vem para cima o Cuiabá. Cepelini ergueu para dentro da área de novo. Matheus tira de soco. Vamos ver a sobra. Isola Matheus Alexandre. Agora, momento em que o Flamengo está encontrando dificuldade, né? Independentemente da formação, o jogo do Flamengo até agora não aconteceu coletivamente. O Flamengo encontra muitas dificuldades para troca de passes, para aproximação. O ataque, como já observou o Grafite, os três jogadores de frente estão tendo até o momento uma atuação muito discreta. O jogo pela direita não flui. O Varela não tem a mesma ousadia e participação ofensiva do Wesley. Enfim, está um jogo muito complicado até esse instante para a equipe do Flamengo. Num cenário em que o Cuiabá vai aos pouquinhos observando, né? Botando as manguinhas de fora. Cleison, bom o toque. Cepelini de primeira. Pablo. Riquelme. Ajeita no chão. Em Pereur. Aí o Marlon. Marcado a distância pelo Gerson. Fez a bola chegar no Ranieri. Ranieri ergueu. Corta o Ayrton Lucas. Thiago Maia. Deixadinha do Luiz Araújo. Preparou para receber de volta. Vê que não avança, ó. Não consegue passar da linha do meio de campo. Falta em cima do Luiz Araújo. Davi Luiz e Ayrton Lucas. Vamos ver se o Flamengo consegue agora trabalhar. Thiago Maia. Torcida do Flamengo dá aquela moral, canta, né? E entende que é o momento de participar, de botar o time para cima. Pablo. Buscando o jogo aqui, Varela. Antônio Oliveira tá gritando, ó. É o time marcando de perto. Lateral pro Varela. De Ângeles já antecipava, né? A situação que envolve o Wesley não vai estar à disposição para o jogo da volta contra o Grêmio. Então ele já utiliza, né, o Sampaoli essa partida para exatamente observar a opção que ele tem para essa posição. E tem o Mateuzinho também, né, Jadson? Está relacionado, ainda não voltou depois da lesão. Como está há bastante tempo sem jogar, né? Parece que nesse momento, na ordem da fila, estaria atrás, inclusive, do Varela. Mas é um garoto que também, quando surgiu tecnicamente chamando a atenção, tanto que ganhou a posição. Mas aí teve o problema, teve a lesão, ficou de fora e agora está retornando. Já o desde nosso março intervalo. É verdade, desde março ele não atua. Vamos para 38. Bola esticada com muita força. Fazia tempo que a gente não mostrava esse lado do campo aqui, né? O Flamengo tendo uma alternativa, uma situação. Segue o 0-0. 0-0 foi o placar de Cruzeiro e Botafogo. O líder do campeonato somou mais um ponto. Na rodada passada já havia confirmado simbolicamente o título do primeiro turno. Botafogo foi a 44 pontos e nesse momento tem 12 de vantagem para o Flamengo. O Flamengo está indo a 32. O Cuiabá é nono com 26, com esse empate momentâneo aí de 0-0. Lá embaixo, Santos, Coritiba, Vasco e América. E em termos de finalização, olha a diferença. 11 para o Cuiabá e 1 do Flamengo. Isso traduz muito, explica, na verdade, o desempenho que o Flamengo tem tido até agora, embora esteja com mais posse de bola, 57% contra 43%. Vamos para 39, chega o Cuiabá, lançamento logo para a área, o tapa de primeira do Cepelini, não havia ninguém fechando.
com o Premier. Dá jogo. Claro, Dia dos Pais com multipresentes da Claro. E tem novidade para a torcida rubro-negra. A Flá TV Mais chegou no Globoplay. Quem for assinante Globoplay tem 50% de desconto na assinatura da Flá TV Mais. Além de todo o conteúdo do Globoplay, curta também as entrevistas e programas exclusivos da Flá TV Mais. Tudo num só lugar. Assine agora em globoplay.com/assine. Gerson. Aí o Luiz Araújo. Mal na devolução aqui para o Gerson. Varela estava subindo no apoio, foi obrigado a também reiniciar. A gente tem dança das cadeiras, né? No Z4 do Campeonato Brasileiro. A vitória do Bahia sobre o América, por exemplo, coloca o América na lanterna, tira o Vasco dessa posição e empurra o Santos para dentro do Z4. Santos em crise, depois da saída do Falcão, depois da demissão do Paulo Turra. Vai para o seu terceiro técnico no Campeonato Brasileiro. Começou o campeonato com o Odair Helma, depois contratou o Paulo Turra e agora tudo leva a crer que terá o Diego Aguirre como técnico. Tem um acerto, inclusive, né, do Santos já com o Diego Aguirre. É aguardado na terça-feira lá em Santos para a assinatura do contrato. Triste, né? Ver um clube da tradição do Santos que jamais foi rebaixado nessa posição agora, entre os 4 últimos da tabela. Aqui o Flamengo. Belo giro do Varela. Cebolinha abriu as pernas, deixou passar. Ayrton Lucas apostou corrida. Matheus Alexandre levou a vantagem. Estamos chegando na reta final do primeiro tempo. Muito obrigado a você que vai curtindo nesta noite de domingo. Mais um jogo da rodada do Campeonato Brasileiro. Exclusivo para você em todo o Brasil, Cuiabá e Flamengo. Olha o Davi Luiz. Varela. Gerson deixa ela correr. Canhotinha do Luiz Araújo. Vitor Hugo. Garoto abriu o caminho, mas estava sozinho, estava isolado. Apareceu de novo Luiz Araújo. Thiago Maia para rodar. Cebolinha. Ayrton Lucas. Everton Cebolinha. Todo recolhido, todo recuado o time do Cuiabá. Pronto, montado para o contra-ataque. Só o Daverson lá na frente. Mas a bola saiu. Aí voltando o Daverson, que marcou 4 gols nos últimos 5 jogos. Tem um ano de clube. Uma identificação entre altos e baixos, né? Pesando para o lado positivo na relação dele com a torcida. Viveu aí momentos até de tensão, né? Com saída do clube, a volta para o Cuiabá. Mas nesse momento a relação do Daverson é muito mais positiva do que negativa. Ele não é um mau atacante, ele só tem que ter o cuidado de não deixar o folclore e o personagem tomarem conta do jogador. O atacante é um atacante oportunista, com uma boa compreensão do jogo. E tem mostrado isso com a camisa do Cuiabá. Pedro dá uma incomodada lá no Alain Impereuro, o zagueiro se vira com habilidade. Sobral dominou. Absoluta liberdade, né, para preparar a jogada. Cepelini com Cleison entre as pernas do Varela, vai ao fundo o Riquelme, bateu firme para dentro da grande área, tira a defesa. Pablo mandou para escanteio em outra jogada aguda aqui do ataque do Cuiabá. Ali o Pablo, ó. Você vê que o Daverson já estava projetado, né, esperando o passe. Só não finalizou porque Pablo tirou. Cepelini limpou, levantou, bola fechada, perigosa, corta outra vez a defesa. Complementa Cebolinha. 43. Fernando Sobral. Toca de lado no Marlon. Cuiabá fica estudando a melhor alternativa para chegar. Aí o Sobral. Como encaixou nesse time do Cuiabá o Sobral, né? As temporadas que ele fez no Ceará, formando o meio de campo com Lima, que hoje está no Fluminense, já mostravam a sua qualidade. Detalhe do Cleison, você vai junto com o 29 do Cuiabá, tromba com o Pablo, falta nele. Esse lado aqui tá ousado, né, Grafite? O Flamengo tá encontrando dificuldade. O Cleison dá muita dinâmica para esse lado, né? Um jogador que vai para cima no mano a mano, ele gosta desse estilo de jogo, dá opção.
O Sobral joga livre, o Sobral tem muita liberdade para jogar, para ditar o ritmo de jogo do Cuiabá. Só falta o Cuiabá acertar melhor o último passe ali, as últimas ações para poder finalizar gol, em direção ao gol, tentar superar o Matheus Cunha aí no gol do Flamengo. Matheus tá apontando, é ali, ó, quero ali, é isso. 44. Davi Luiz e Gerson se acertaram, Pedro tá dando uma olhadinha. Ali o Ranieri com a sua barba descolorida. E o Daronco falando pra rapaziada, não pode subir com o braço assim, assado, senão eu vou dar, né, o pênalti. O VAR tá de olho. Mais 3. Tudo aquilo que a gente já sabe. Obrigado, Derek. Mais 3 minutos. Vamos até 48. Cepelini partiu, bateu na direção do gol, subiu um bolo de jogadores, a defesa corta. Sobral, Riquelme, aí Cleison. Sai da ponta, dá aquela escapadinha pelo meio. E tome bola no Fernando Sobral. Abertura. Daverson no papel invertido, trocado. Foi ele quem levantou para dentro da área. Aí o Cleison olhou. Ele tinha o Marlon, mas a bola vai ficar muito mais pro Walter, né? Não era essa a intenção aí do Cleison. Daqui a pouco teremos o Derek Bueno e Rafael De Angeli conversando com os jogadores na saída desse intervalo de uma noite quente. Mais uma noite quente aí em Cuiabá. Começamos o jogo com temperatura de 32 graus. Dentro de campo, ninguém ainda conseguiu balançar as redes. Pablo. Tome bola para Varela. Você vê que ele vai avançando. Vitor Hugo. Aí o passe no Luiz Araújo. Girou, tem dificuldade, dobrou a marcação. Quer um espaço ali o Luiz Araújo para jogar. Vitor Hugo. Saiu-se bem. Davi Luiz. Ele e Ayrton Lucas. Lá no alto Cebolinha. Vitor Hugo. Traz Thiago Maia junto. Luiz Araújo deixa passar. Esse é Varela. Pisa na bola. Recorre outra vez ao Thiago Maia. Davi Luiz. Mais uma bola no Luiz Araújo. Flamengo trabalha. Não consegue avançar. Está encontrando resistência por parte da defesa do Cuiabá. Ayrton Lucas está livre, ó. Davi Luiz viu. Vamos fechar 47. Cebolinha. Matheus Alexandre atento. Cebolinha não encarou. Devolveu no Gerson. Davi Luiz. Bola esticada aqui para Luiz Araújo. Pode pintar o cruzamento. Ele decide trabalhar curtinho com o Varela. Agora sim. Olhou, levantou para dentro da área. Bola ajeitada para Pedro de bicicleta. Gerson não alcança. E foi um lance que chacoalhou com a galera. Raríssima oportunidade do Flamengo, né? De movimentar de pé em pé. Até a belíssima finalização do Pedro. E recurso ele tem de sobra, chacoalhou, né, porque é exatamente esse o Flamengo que o São Paulo quer ver. E esse Flamengo que está em campo, mesmo sem jogadores mais comumente utilizados, escalados, é capaz de fazer isso. Trabalhar essa bola, girar de um lado para o outro, do Ayrton Lucas, vindo aqui para o Varela. Só que desse primeiro tempo, a bicicleta do Pedro, 0 para o Cuiabá, 0 para o Flamengo. O Varela e o Cepelini se abraçam, conterrâneos. Os jogadores já começam a deixar aí o gramado. Tá aí o Pedro, ó, personagem então nesse último lance da etapa inicial de jogo na Arena Pantanal. Só aguardando aí os entrevistados do Derek e do De Angeli. Pra gente começar então o nosso intervalo aqui no Premier. O Carlos já vai conversar lá com o Walter. São os goleiros do Cuiabá se encontrando, né, na direção dos vestiários. Jader. Vamos lá. Já estou aqui com o Marlon. Marlon, no primeiro tempo o Cuiabá não sofreu tanto defensivamente pelo Flamengo. No finalzinho teve esse lance mais de perigo. Queria que você fizesse uma análise de dentro de campo. Como que você vê a postura do Cuiabá, um time que agrediu e que mais finalizou nesse primeiro tempo? Pois é, isso aí é mérito do nosso trabalho. A gente vem seguindo o plano de jogo que o professor Antônio pediu. Tá todo mundo de parabéns pelo primeiro tempo. A gente teve mais chance de gols.
mais perigo ali, tiveram só uma chance, se eu não me engano. Mas eu continuar focado, concentrado para a gente voltar no segundo tempo. Mais 45 minutos para a gente fazer o nosso melhor e sair vitorioso. Ok, obrigado. Já passa a bola para o De Angeli. Já estou aqui com o Matheus Cunha para ouvir um pouquinho sobre esse primeiro tempo. Matheus, o Flamengo está muito diferente do que a gente costuma ver, né? Sempre fica com a bola, domina jogadas, além de ter posse, cria oportunidades. Por que nesse primeiro tempo vocês não conseguiram criar tantas? Teve praticamente só essa do Pedro agora no finalzinho. Então, acho que falta um ajuste final. A gente está tentando ficar com a bola, esse é o nosso DNA. Vamos ajustar agora no intervalo para voltar, ficar com a bola e tentar a vitória no segundo tempo. Obrigado, Matheus. E Jader, uma informação importante, o Everton Ribeiro sentiu uma indisposição aqui, a princípio ele está com uma gastroenterite, esse é o primeiro... Modificação, não é isso, meu caro Rafael De Angeli? É isso sim, Jader. Saiu mesmo o Ayrton Lucas, camisa 6, aparentemente não é nada grave com ele, até perguntei pro doutor, ele falou não é nada grave. O Ayrton está até aqui no banco de reservas com o tênis, aqui vai acompanhar o segundo tempo por aqui. E entrou o Alan, camisa 21. Precaução, saiu por precaução. Bom, Alan, número 21, na vaga do Ayrton Lucas, é um jogador de meio de campo, substituindo o lateral esquerdo. Mas por cuidado, de fato, né? Como disse aqui o Rafael De Angeli. E do lado do Cuiabá, Derek. O Antônio Oliveira gostou do que viu nos primeiros 45 minutos e mantém o mesmo time nesse início de segunda etapa. Muito bem. Daronco está aí ajeitando o seu relógio. Vai autorizar o reinício de partida. A saída pertence ao Cuiabá. A bola está rolando e vamos juntos no Premier para fechar então a penúltima rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro com o segundo tempo de Cuiabá e Flamengo. Detalhe do Sampaoli, sempre inquieto na beira do campo. Matheus Alexandre. Trabalhando com o Fernando Sobral. Descolou o Jonathan Cafu. Sai da direita, vai lá na esquerda. Riquelme puxando bola para Cepelini. Disparou o cruzamento, Davi Luiz cortou errado, Matheus! Não mudou o seu jeito de jogar. A bola mal rolou no segundo tempo, já teve pressão. Lançamento do Cepelini para dentro da área. Desvio para trás. E um desvio que deixa Matheus Alexandre na cara do gol. Afastou errado Davi Luiz. Matheus Alexandre liberado. Domina, bate alto, vence Matheus Cunha. Comecinho de segundo tempo. E o Cuiabá embalado na Arena Pantanal. Faz 1-0 contra o Flamengo. Segue a maré positiva do Dourado. Alegria em verde e amarelo. Matheus Alexandre. Cedinho, Grafa. 1-0 Cuiabá. Começar o segundo tempo de melhor forma não seria possível para a equipe do Cuiabá, né, Jália? Cruzamento na área, o Davi Luiz tentou tirar, né? Ele raspou e tira o companheiro. Acho que o Pablo subia atrás dele, tiraria a bola. Mas a importância do lateral do lado contrário é entrar na área, né? Tá bem posicionado, controlou bem a bola, finalizou e fez 1-0 para o Cuiabá, que volta com tudo para a segunda etapa, Jader. Resposta do Flamengo, já puxando o ataque lá com o Varela, deu um tapinha no Luiz Araújo para receber de volta. Segue o Flamengo em busca do empate. Varela disparou o cruzamento. Marlon absoluto dentro da área. Manda para a linha de fundo. É escanteio. E começa agitado, PC. Começa agitado esse segundo tempo. Começa agitado esse segundo tempo com uma modificação que visa, por causa da questão física envolvendo o Ayrton Lucas e falta de opção, visa também dar um reforço de marcação no meio de campo com a entrada do Alan, a ida do Thiago Maia para a lateral esquerda e mexe com o Flamengo. Cobrança de escanteio. Bola perigosa, fechadinha. Vai subir a defesa. Aí vem o toque de cabeça do Riquelme. Thiago Maia. Everton Cebolinha. Contra 2. Último toque vai ser do jogador do Cuiabá. Aí o Everton Cebolinha. Fica, Matheus! E os gritos, ó. Fica, Matheus! Fica, Matheus! Thiago Maia. E com essa mexida, né? Parece ser o jogador designado para fazer essa função aqui pelo lado esquerdo, substituindo o Ayrton Lucas. O Alan vai entrar na dele. E o Thiago Maia, então, vem abrir aqui no corredor esquerdo.
E no gol, ele fecha e o Everton, o Cebolinha, não observa a entrada do Matheus Alexandre. Por isso que o Matheus Alexandre, inclusive, recebe livre para finalização. Olha o Daronco, ó. Não mexe com o homem não, hein? Daronco deu uma crescida aqui na lateral, ó. Tá chamando a atenção de alguém. E é no banco do Flamengo, né? Ou é pra você aí, De Angeli? Não é pra mim não, é pro Gandula. Não é nem pro banco, não é pra você. Em dado momento cheguei até a ficar preocupado com a sua situação aí, meu caro De Angeli. Felizmente. 4 de bola rolando no segundo tempo. Thiago, Davi Luiz. Gerson vai pro chão, falta. Aí o Flamengo naturalmente agora com pressa. Vai tendo quebrada a sua sequência de 11 jogos sem derrotas. São 8 vitórias e 3 empates desde o dia 22 de junho, né? Quando perdeu para o Bragantino. Vem de 3 vitórias seguidas, uma na Copa do Brasil diante do Grêmio. Os 2-1 sobre o Galo na semana passada lá em BH. A vitória contra o Olímpia na Libertadores. O Flamengo fez gols em 10 dos últimos 11 jogos. Só não marcou naquele 0-0 com o Fluminense. Desvio, a sobra para Pedro. Gerson carimba a defesa. Ela volta no ala. Ergueu para dentro da área. Davi Luiz. Everton, Cebolinha. São 3 jogadores a persegui-lo. A defesa tira mal. Pintava o passe lá dentro. Varela. Rapidamente. Dele para Alan. Vai construindo, vai abrindo o caminho. Aí o Alan no lançamento. Cebolinha, partindo para cima da marcação. O caminho está todo fechado. Mérito do Sobral, né? Fez uma leitura correta, desarmou o Cebolinha. É que o Cuiabá não deu sequência ao lance. Fez 1-0 e agora se retrai, se fecha. Flamengo vai com tudo. Oi, Derek. Matheus Alexandre é o 4º jogador do Cuiabá do setor defensivo, ali da defesa, que marca gol no Brasileirão. É o 2º gol dele com a camisa do Cuiabá em 32 jogos, desde quando ele chegou ao clube. É a importância, né, de um time que vai se ajustando nas mãos do Antônio Oliveira. Vai derrotando o Flamengo, vai dando mais um passo nesse momento aí para somar o maior número de pontos possíveis. Jogada de habilidade agora do Cleison, tentou esticar aqui na ponta direita para o Jonathan Cafu. Olha o Thiago Maia. Bola ajeitada para Sobral, pintou o cruzamento. Daverson subiu com ele, Pablo. E o Thiago Maia naturalmente que vai sofrer um bocado, né? É um jogador que está improvisado. Resta saber se o Cuiabá vai aproveitar essa situação aí que envolve, né? A presença do Thiago Maia cobrindo aquele papel ali, ó. A galera do Dourado tá desse jeito, ó. Empolgadaça. 6 de jogo. Pablo tirou. Aí o rebote com a finalização direto pela linha de fundo. Com o Premier. Tá jogo. C3 a partir de 69.990. Neste Brasileirão, transforme todo esse orgulho em apoio. Seja sócio Dourado e tenha benefícios exclusivos. Planos a partir de R$ 49,90 mensais. Acesse sociodourado.com.br. Você vê o Antônio Oliveira gesticulando aqui bem no cantinho do vídeo. Enquanto Davi Luiz e Pablo, os 2 zagueiros do Flamengo, vêm para o jogo. Abertura no Luiz Araújo. Inverteu no Thiago Maia. Davi Luiz. E o Varela apoiando lá na direita, ó. Davi Luiz lançou. Varela divide. Luiz Araújo. Bolão pro Varela. Pode chegar cruzando. Tentou o drible. Escanteio. É escanteio pro Flamengo. O que vai obrigar a defesa a ficar muito mais atenta. O Flamengo tem muita força pelo alto. Luiz Araújo. Partiu para a cobrança. A bola em curva. Walter, é dele a bola. Na pequena área não havia ninguém. Somente o Walter. Ele agarrou. 4 confrontos na história de Cuiabá e Flamengo. Todos esses confrontos de 2021 para cá são 3 vitórias do Flamengo, além de um empate. O Flamengo venceu por 2-0 em 2021, aí na Arena Pantanal, com o Pedro e o Thiago Maia marcando.
Venceu por 2-0 o ano passado no Maracanã. Gols de Ayrton Lucas e Gabriel. E venceu por 2-1 na Arena Pantanal com o Matheus França e o Marinho marcando para o Flamengo. Rafael Gava anotando o gol do Cuiabá naquela oportunidade. Daverson tabelou, Cleison limpou, pode fazer o segundo! Gol! Olha ele aí! Cleison pro Cuiabá! E que jogada, hein? Uma triangulação. Primeiro tapa na bola do Cepelini pro Cleison. Cleison para Daverson. Daverson para Cleison. De Cleison pro fundo do gol. Jogada bem trabalhada. Jogada construída. Um Cuiabá certeiro. Um Cuiabá mortal na definição do lance. A parceria de Cleison e Daverson encaixou. E o Dourado vai aprontando sobre o Flamengo na Arena Pantanal. Cleison amplia. 2-0 para o Cuiabá, Grafite. O Dourado muito mais objetivo nessa segunda etapa, Jader. Com o dinâmica nas jogadas que teve no primeiro tempo, mas não teve as melhores definições das ações na frente. E agora o Cleison na tabela com o Daverson recebeu, eliminou o Varela com facilidade. Tá tendo uma observação aí, Jader. De um possível impedimento, né? Todo gol é checado, mas ele está apontando ali para o centro do campo, está confirmando o gol do Cuiabá. Pode comemorar, torcedor do Cuiabá. Pode terminar sua análise. Uma tabela muito bem elaborada pelo Daverson e o Cleison. O Cleison dominou, já tirando do Varela. O Davi Luiz chegou a dar o bote, mas foi eliminado também. Ele finalizou com maestria, com tranquilidade, marcou o segundo gol. Dourado volta muito bem para o segundo tempo, melhor até como terminou o primeiro tempo, só que mais objetivo e marcando 2 gols, Jader. Joga uma tremenda de uma pressão para cima do Flamengo em busca do resultado. 2-0 contra. Que apetite desse Cuiabá para a volta do intervalo, hein, PC? Voltou com a mesma postura apresentada no primeiro tempo, só que diferentemente do que aconteceu na fase inicial, terminando melhor as suas jogadas. O acabamento está sendo mais objetivo, por isso, com 10 minutos, vence por 2-0. O grande desafio agora do Cuiabá é manter essa postura apesar da vantagem. Continuar jogando de forma ambiciosa como tem feito até agora. E do Flamengo, ajustar mais essa marcação. O segundo gol marcado pelo Cuiabá, ele é resultado de uma jogada muito bem elaborada, mas ao mesmo tempo tem do outro lado um Flamengo que não está conseguindo ser tão determinado e firme assim na marcação. Cebolinha domina, olha para a área, dispara o cruzamento, de graça lá para Walter. O Cuiabá vai conquistando a 4ª vitória consecutiva. Não tá deixando por menos não, hein? A gente vai colocar a classificação na tela. Por um lado, o Botafogo agradece, né? A derrota do Flamengo faz com que o Botafogo tenha 13 pontos de vantagem sobre as equipes que estão ali abaixo. E o Flamengo, pelos critérios, é o vice-líder. E o Cuiabá tá pulando para 28 pontos. Definitivamente o Cuiabá entra numa briga por coisa mais interessante, por coisa grande aí no Brasileirão. E a fase, hein? Sobral aplicou um lençol no Thiago Maia. A defesa teve que se virar ali, PC. Lembrando que no ano passado, o primeiro turno do Cuiabá, ele terminou com 20 pontos ganhos. Conseguiu se salvar, dirigido pelo Antônio Oliveira, mas mantendo esse resultado com 28 pontos ganhos. No primeiro objetivo do Cuiabá, que é ficar longe da área de rebaixamento, é uma campanha extremamente animadora. E agora tem amarelo, né, para Ranielli, o número 14, por essa entrada. Falta em cima do Luiz Araújo. Bruno Henrique e Wesley daqui a pouquinho. Chamados aí pelo técnico Jorge Sampaoli, Bruno Henrique e Wesley titulares. Sampaoli vai apelar então para os jogadores para tentar mudar o resultado da partida. Já vou com você aí, Derek. Vamos ver o Flamengo. Cebolinha. Tá difícil de passar. Chama para o jogo o Thiago Maia. Thiago e Alan. Gira. Abre caminho. Tenta a inversão. Olha, contida pela defesa. Afastou dali Riquelme. São 13 do segundo tempo. Ih, rapaz. Tava pintando caneta.
O Flamengo retomou, Luiz Araújo parte em velocidade, deixadinha bonita. Gerson olhou, entregou no Pedro, voltou para Gerson, corta a zaga mandando para fora. Ia pintando uma grande oportunidade. Primeiro, o lance que se inicia numa tentativa de caneta. Aí o Vitor Hugo rouba a bola, Luiz Araújo para Gerson, de Gerson, ó, no Pedro. O Marlon afasta para o lado e quase o Gerson ia finalizando. Ranielli meteu para escanteio. Vamos para 14 minutos. Que segundo tempo. Bola erguida, viva na área. De qualquer maneira rasga para mandar para longe ali a zaga do Dourado. Ali o Cebolinha deixando para o Thiago Maia. E as alterações, De Angeli. Saindo Varela e justamente ele, Jader. Cebolinha entrando Wesley e Bruno Henrique. Bruno Henrique muito aplaudido pelos torcedores. As duas modificações do Sampaoli, então. O Wesley recuperando a sua posição lá na lateral direita. E o Bruno Henrique, o autor do gol da vitória contra o Olímpia pela Libertadores. Tá aí o novo integrante do ataque do Flamengo. Derek. Antes do jogo de hoje, Jader, o Cuiabá já tinha feito o seu melhor primeiro turno na Série A com 25 pontos da história nesses 3 anos. E agora a gente falando um pouquinho do Cleison, esse é o 5º gol dele com a camisa do Cuiabá nessas 2 passagens. O Cleison que retornou ao Cuiabá uma dessas 3 contratações nessa janela de transferência. Ainda tem o Derek Lacerda, né? Que é um jogador que o Daverson, por exemplo, fez força para que o clube contratasse. São nomes que vão ajudando aí a campanha do Dourado para se manter firme e forte na primeira divisão, para orgulhar a cidade de Cuiabá. E o desafio é gigantesco, o desafio é contra o Flamengo de Luiz Araújo, que parte para a cobrança. Outra vez a vantagem é da defesa. Thiago Maia. Luiz Araújo, difícil para cruzar, tanto que ele carimba ali o Matheus Alexandre, o autor do primeiro gol. Muito obrigado a você que vai se ligando no Brasil inteiro, vai curtindo o desfecho da rodada 18 do Brasileirão. 2-0 Cuiabá sobre o Flamengo. Flamengo de Bruno Henrique. Abre caminho, torcida enlouquece, né, com toques do Bruno Henrique na bola. Aí o passe, Alan, Gerson. Vai pintar levantamento, Pedro se posicionou, a defesa tira, Davi Luiz não domina. Manda de qualquer maneira para frente Matheus Alexandre. É só pressão do Flamengo. Daverson! Daverson! Esse é o Lazzaroni, né? É o Bruno Lazzaroni, o auxiliar do Antônio Oliveira, chamando a atenção do Daverson. É o Diego Favarini. É o Diego? Obrigado. Gerson tabelou. Aí vem a tentativa do Flamengo. Thiago Maia. Alan. Ó o Alan. Passe atravessado e agora, hein? Jonathan Cafu. Pelo meio no Cepelini. Passe meio mascado, ainda assim aconteceu. Esse é Fernando Sobral. Vai protegendo. Deixadinha de bola no Jonathan Cafu. Matheus Alexandre. Aí o Gerson por ali. Também encostou o Bruno Henrique. Trava e trava na boa Vitor Hugo. Gerson viu. Bola para Vitor Hugo. Cresce a galera rubro-negra. Passe sereno Bruno Henrique. Aí ele. Lá vem Bruno Henrique. Passadas largas. Linha de fundo para Pedro. Não domina. Ela escapuliu. E até por conta da necessidade, não é, Grafite e PC, a gente veio o Flamengo com essa postura de tocar a bola, de tentar ser mais agressivo, evidentemente no bom sentido, né? Buscar o gol. Agora com o Bruno Henrique em campo, o Cebolinha não fez um bom jogo, né? Não conseguiu dar essa dinâmica aqui pelo lado esquerdo, que é esperado, né? O Bruno Henrique é um jogador mais dinâmico, de mais volume de jogo, de mais vive um momento melhor que o do Cebolinha. E o Wesley também pelo outro lado lá vão reforçar as laterais do Flamengo. O Flamengo vai intensificar o seu jogo pelos lados para tentar municiar o Pedro e criar chances de gol. Aí vem Alan. É o cara do toque de bola, da qualidade ali pelo meio. Thiago Maia, bom o passe no Bruno Henrique. Ele vai tentar abrir caminho, tá tudo fechado.
gira, balança, vai para um lado, vai para o outro, Thiago Maia. Aí o Alan insiste ainda aqui pela esquerda. Thiago decide recomeçar. Davi Luiz, Wesley, um dos bons laterais do futebol brasileiro, se não um dos melhores. Este é Luiz Araújo, costurou, trouxe para a canhota, bateu no alto, espalma Walter! Uma linda finalização de Luiz Araújo, uma defesaça de Walter. Tava marcando um golaço, hein? Ia fazendo um golaço Luiz Araújo. Walter numa defesa maravilhosa. Escanteio já batido. Corre Gerson. Wesley se apresenta. Ainda Gerson. Todo recuado o time do Cuiabá. Gerson inverteu, Luiz Araújo, passe pelo alto, Davi Luiz subiu, como ele também a defesa. Walter tá lá então para encaixar. Se o Cuiabá cair naquela armadilha de vencendo por 2-0, recuar a sua equipe, como você viu na imagem anterior, com 9 jogadores do Cuiabá dentro da própria área, e querer jogar à base da especulação, você ouviu agora há pouco, Davidson sai para explorar o Davidson, para explorar o Cleison pelo lado esquerdo, vai oferecer mais campo ao Flamengo. O Flamengo tem um Bruno Henrique que sempre entra bem e aqui pelo lado direito já está dando mais volume de jogo, o mesmo acontecerá pelo lado direito com o Hélio. Aí o Cuiabá vai começar a correr mais risco. Com o Premier, dá jogo. Bradesco, nunca execute arquivos enviados por e-mail ou mensagem. Tem muito jogão decisivo do Flamengo vindo aí. Seja sócio torcedor e compre os seus ingressos com prioridade e até 75% de desconto. Acesse mengo.com.br e faça a diferença. Ô, Jader, você falou do Wesley agora, né? Na lateral direita. Acho que o Samuel Xavier também é um dos grandes destaques na lateral direita e o Matheus Alexandre também. Não só pelo gol dele, mas ele vem fazendo um grande campeonato, um jogador de muita regularidade. Temos hoje em campo aí 2 grandes bons laterais desse ano no Campeonato Brasileiro, junto com o Samuel Xavier do Fluminense. Numa posição em que, convenhamos, pensando em seleção brasileira, enquanto a gente está mostrando, olha só, que não havia o impedimento, né? No momento da construção da jogada que resulta no gol do Cleison, então não havia o impedimento. Confirmação do VAR, inclusive com o uso das linhas. Pensando em seleção brasileira, naturalmente que com relação ao Wesley, né, pode ser uma boa aposta. Garoto ainda, 19 anos, por que não, né? Pode ser um dos jogadores postulantes aí a essa posição, né? É um jogador jovem que está evoluindo, né? Tá ganhando confiança, vem sendo titular na equipe do Flamengo. Para o futuro, sim, né? O Samuel Xavier é um jogador mais pronto, mais preparado. O Matheus também vem crescendo muito de produção. Acho que a gente precisa começar a trabalhar, porque a gente sempre teve bons laterais direitos na seleção brasileira. Olha aí, ó. Rapaz. Mas aí temos boas opções nessa temporada, Jader. Nesse primeiro turno, né, de campeonato. Exatamente, que vai chegando ao fim. O lance do Alan ali com o Fernando Sobral. Vem o Flamengo. Luiz Araújo. Gerson se aproximando ainda mais da área, né? Sendo mais um. Davi Luiz. Bruno Henrique aberto. Aí vem o recuo. Vai mexer. Se manda Davi Luiz. Tá pedindo para alguém abrir aqui, ó. O jogo tá afunilado. Thiago Maia. Outra vez Davi Luiz. Passe por baixo. Pedro. Antecipação do Alan em Pereu. Cleison tirou com a canela. Já começa a aparecer opções, né? Mike do Palmeiras também está fazendo uma grande temporada. Bela lembrança. O pessoal vem lembrando aqui, vem aparecendo boas opções. Agradecendo a galera que está sempre ligada, né? Acompanhando, participando também das nossas transmissões. Davi Luiz para Pedro. Walter. Segurança do capitão do Dourado para mais uma defesa. Nos últimos 5 minutos, em função da vantagem obtida pelo Cuiabá, que mudou a sua postura, e das alterações feitas pelo Sampaoli, que deram mais volume de jogo à equipe, tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo, você vê um Flamengo mais presente no campo de defesa do Cuiabá. Você falou que vai mexer, é isso, Derek?
Exatamente, por atacado, tá, Jader? Derek Lacerda, Lucas Mineiro e o Wellington Silva já no Cuiabá. Já confirmo quem sai. Serão as 3 alterações. Essa aí tem que ser com calma mesmo. Sobral pro Cafu, pisou na área, tirou a defesa, rolou para Daverson. Sobral de primeira, desvia na zaga e vai embora. Ninguém quis marcar o gol, Jader. O Daverson se vira pra galera, pede pro torcedor participar. Agora que jogadaça do Cafu, hein? Que jogadaça de Jonathan Cafu. Inclusive poderia ter batido se quisesse. Agora o Dourado fez o que quis, né? O Cuiabá fez o que quis ali dentro da área. Quase o terceiro gol. Em seguida, as 3 alterações do Antônio Oliveira para segurar o resultado de 2-0. É um grande resultado para o Cuiabá. Olha a galera lá no fundo, ó. Mexidas então. Vamos lá. Exatamente. Vai embora o Cleison com a 29 e entra o Wellington Silva com a 11. Sai o Jonathan Cafu com a 7. Entra o Derek Lacerda com a 22. E entra o Lucas Mineiro com a 31. E sai o Pablo Ceperini com a 10. O Derek Lacerda, como o PC falou, é muito amigo do Daverson. Ele já se hospedou na casa do Daverson na Espanha. Os dois têm o mesmo empresário. É toda essa ligação que fez com que o Derek Lacerda viesse para o Cuiabá. Carioca e nascido no bairro de Santa Margarida, o mesmo bairro do Daverson. Então o parceiro do Daverson, o xará do nosso repórter, o Derek Lacerda, está em campo. São 3 as alterações do Antônio Oliveira. 25 de jogo no segundo tempo. Fernando Sobral está na bola. 2-0 para o Cuiabá. Um gol de Matheus Alexandre, outro de Cleison. Sobral partiu, ergueu na área, o toque para trás. Corre o Wesley. Aí o garoto, ó. Tá sozinho. Jogada individual, ele vai para o chão. O Wellington Silva entra ali pelo lado esquerdo, é um atacante de velocidade, mas também, sem a bola, o Cleison dava sinais de desgaste, recompõe muito bem. O Derek Lacerda aqui pelo lado direito, enquanto que a entrada do Lucas Mineiro é para reforçar a marcação no meio de campo. A liberdade para a organização fica mais concentrada na figura do Sobral. Mais uma mexida. Diga. Já o Wendel no Cuiabá. Com o Premier, dá jogo. Sporting Bet, vai pra cima, faz um Sporting Bet aí. Mais de 11 mil crianças já ganharam um par de tênis para chamar de seu. Sabe como? Com o Doigols. Acesse doigols.globo.com e conheça mais sobre esse projeto que ajuda a mudar a vida de milhares, de muitos jovens pelo Brasil. 26:30. Segundo tempo de 2 para o Cuiabá, 0 para o Flamengo. Wesley saiu de uma situação ruim. Bola apertada para o Alan. Davi Luiz. Matheus Cunha. Pablo. Ih, a bola para o Matheus. O Matheus teve que controlar. O Cuiabá está adiantado, está pressionando, está apertando a saída. Thiago Maia, lindo lance. Uma matada bonita de respeito e depois o lençol, né? Para ficar com a nota 10. Grande jogada do Thiago Maia. Lá vem o Flamengo. Arrancando pela ponta. Se mandando. Luiz Araújo. Boa a bola do Bruno Henrique. Domina, vem para cima na marcação. Devolução no Gerson. Encosta para jogar com ele Thiago Maia. Alan. Aqui o Gerson. Solta a bola no Thiago. De Thiago para Alan. Assim o Flamengo vai se aproximando. Cuiabá fechado, ó. Repara no ferrolho montado pelo Antônio Oliveira. E a bola mal distribuída. O Alan bota as mãos na cintura, fica pensativo. Tá mexendo o Antônio aí, Derek. Vai ter parada para hidratação antes da substituição. Mas tudo indica que vai embora o Riquelme com a 20 e entra o Wendel com a 6. O Riquelme, que é um garoto formado na base do Cuiabá
e ganhou a titularidade no decorrer do campeonato. O Wendel, que volta de lesão, né, tem voltado de forma gradativa, ele que ficou quase um ano fora por conta de uma ruptura no ligamento do joelho direito. Olha o Daverson ali, ó. Tá na maior resenha com o Davi Luiz, mas aproveita para tentar tirar uma casquinha daquilo que o Sampaoli está pedindo. Você vê o Pedro batendo papo lá com o Luiz Araújo, enquanto que o Sampaoli concentra a sua atenção no Vitor Hugo, no Alan. 15-5 em finalizações para o Cuiabá. 2-0 no placar. Aí o Antônio Oliveira já com o Wendel, inclusive, entre os jogadores, né, que farão parte da sequência do jogo, PC. O Wendel entra para reforçar mais a marcação. O Derek Lacerda entrou aberto pelo lado esquerdo, enquanto que o Wellington Silva aqui pelo lado direito. O jogo, embora o Flamengo não tenha criado, mesmo nesse segundo tempo, muitas chances, o jogo está em aberto. Até pela capacidade individual que o Flamengo tem de alguns jogadores dentro de campo. Há atuações apagadas, o Pedro está muito discreto, mas esse que você vê aí no lance pode reduzir essa vantagem. O Cuiabá vai tentar, com o Derek pela esquerda e o Daverson centralizado, explorar os espaços que o Flamengo vem a oferecer. E o Flamengo sem a bola precisa ser uma equipe mais competitiva na marcação. O fato de não ter sido tão competitivo assim facilita as ações do Cuiabá, comandado agora pelo Sobral. Pedro é personagem, né, diretamente do jogo, por conta de tudo aquilo que viveu, por essa semana turbulenta. A ausência do Gabigol colocou o Pedro em evidência mais uma vez, né, voltando a ser titular. Sua melhor participação no jogo foi aquela bicicleta, né, no finalzinho do primeiro tempo. Foi a grande oportunidade do Flamengo no jogo. Claro que tivemos ainda a finalização do Luiz Araújo agora, mas até então aquela bola do Pedro foi o que de melhor ele conseguiu apresentar, não, Grafite? Ele não foi muito municiado nessa noite, né? A bola não chegou com tanta frequência para ele. Ele está se movimentando ali, buscando espaço, mas é um Flamengo diferente do que a gente costuma ver. O Flamengo com muita movimentação, com muita dinâmica ofensiva, a bola passando sempre perto da área. Hoje o Pedro está bem discreto no jogo por conta disso também, né? Bruno rolando no gramado aqui para Gerson. Devolve no Thiago Maia. Quase 31 do segundo tempo. Vai caindo a invencibilidade de 11 jogos do Flamengo. O Cuiabá vai ampliando a sua série. Vai chegando a 6 partidas sem perder. Tá 2-0, 31 do segundo tempo. Bruno Henrique trouxe para a canhota, disparou a bomba. Ela pega no Matheus Alexandre. Alan sobe. Bruno. 2 na marcação, ficou complicado. Olha o Fernando Sobral. Esse marca e sai para o jogo. Caiu. Lance normal. Bruno Henrique. Gerson. Alan. De primeira com Wesley. Abandonou a lateral, vem construir junto com o Alan. Detalhe do Thiago Maia. Aprofunda para o Gerson. Tem proteção do Matheus Alexandre. E o Cuiabá vai ficar com o tiro de meta. Com o Premier. Dá jogo. Claro, Dia dos Pais com multipresentes da Claro. A título de curiosidade e informação, meu caro Derek, o Wendel veio para o jogo já ou ainda não? Sim, o Wendel já está em campo. O Riquelme, inclusive, está aqui no banco de reservas e parece que não foi apenas uma troca de um lateral pelo outro. O Riquelme deve ter sentido uma fisgada na panturrilha esquerda, já até está fazendo gelo aqui no banco de reservas. Então, confirmada a substituição, o Wendel, o experiente Wendel, ex-Corinthians, ex-Internacional. Camisa número 6 está em campo. Para você que é fã de artes marciais, no combate você assiste os melhores eventos ao vivo. Bellator, PFL, One, Glory, Boxe Internacional e muito, mas muito mais. Documentários, séries e lutas históricas. 24 horas de luta para você. Aproveite o plano anual, faça como Grafite e assine já. Ei, calma. Aí o toque de bola do Flamengo. Luiz Araújo. Vitor Hugo. Davi Luiz. Bola para Bruno Henrique. Tem sido bastante procurado, né? Muito acionado. Não poderia ser diferente. Olha o Davi. E o domínio do Thiago Maia que não aconteceu.
Estava conversando aqui com o Grafite, quanto é difícil você sair do meio de campo e jogar na lateral. Foram 2 movimentos do Thiago Maia. Primeiro um passe para o Gerson, que a bola saiu pela lateral, pela linha de fundo, e agora esse. Porque você sai, não é, Grafite, de um espaço que você tem uma compreensão maior para um espaço mais limitado. Né? Ele sai do meio campo, quando ele domina a bola e gira, ele tem a visão quase toda, né, do ataque do Flamengo. Opções aqui na esquerda, ele tem a linha lateral e tem o passe para dentro ali, né? E as movimentações, né, diagonais dele são diferentes, né? Então essa dificuldade, ele já jogou nessa posição, mas pelo fato de jogar sempre no meio campo, cria uma certa dificuldade. O Ranieri está sendo atendido e é ele quem vai sair? Tudo indica que sim, porque quem está aqui na beira do gramado para entrar é o Felipe Augusto, volante, com a camisa 5. Já eu confirmo quem sai mesmo. Faz ali aquele movimento, né, com a preocupação no rosto. O Ranieri. Jader. Oi. Exatamente. O Ranieri não tem mais condições de jogo. Foi embora com a 14. Em campo, o Felipe Augusto com a 5. Ele que teve o contrato renovado nesta semana. Agora o vínculo que era até o final do ano vai até dezembro de 2024. O Antônio Oliveira abraçou todos os jogadores que estavam no aquecimento agora sentados aqui no banco de reservas. Na união do Cuiabá neste Brasileirão. É o mérito de um Cuiabá unido, forte, que vem nessa reta final de primeiro turno aí, insinuante, tal qual o Wellington, que partiu pro fundo, cruzamento do Daverson! Tava faltando dele, tava faltando desse cara que é personagem da campanha histórica do Dourado. Agora, que jogada faz o Wellington, hein? Domina, dá aquela rabiscada, aquela balançada insinuante, liso, partiu para cima do Alan. Depois que o caminho foi construído, um tapa para deixar Daverson dentro do gol. Não teve nenhuma dificuldade para mandar para o fundo das redes. Daverson, artilheiro, ídolo da galera do Dourado, mexe com o placar, amplia na Arena Pantanal. Daverson, neste domingo 6 de agosto de 2023, domingo histórico para o Cuiabá. 1, 2, 3 para o Cuiabá. 0 Flamengo e o gol está sendo checado, PC. Mas o Wellington Silva faz uma jogada de ponta. Agora é interessante lembrar que essa jogada se inicia com uma casquinha do Daverson. Ele dá a casquinha, e nós estamos vendo aí a posição do Wellington Silva. Ele dá a casquinha para o Wellington Silva e se apresenta. E o Wellington Silva faz uma jogada de ponta. Aquela da ginga, do drible, do toque, o cruzamento. Ele passa pelo Alan, o Thiago Maia não chega a tempo para criar algum tipo de impedimento à ação do Wellington Silva. E o Cuiabá, no que ele se pretende agora, explorar os espaços oferecidos, chega ao terceiro gol. Tá aí confirmado o gol, a posição legal de Wellington Silva. E o Cuiabá chegando então ao 3-0. Momento em que o Sampaoli mexe de novo no time, De Angeli. É isso, Jader. Coloca um garoto, Igor Jesus, 20 anos, camisa 48, apenas a 7ª partida dele entre os profissionais, né, nessa temporada. Ele pertence ao Sub-20 também, saindo o Gerson, camisa 20. Como faltam opções no banco de jogadores mais experientes, mais tarimbados, o Igor Jesus então vai ter a oportunidade no momento de grande dificuldade do Flamengo na partida, com o 3-0 que sofre. Aí o Cuiabá ia arrancando lá pela ponta, recuo de bola. Matheus Cunha, Flamengo que perdeu, lembramos aqui, né? Dia 22 de junho, 4-0 para o Bragantino, e desde então 8 vitórias e 3 empates sem sofrer 3 gols, né? Nessa sequência positiva.
Está tomando 3-0 com 38 minutos do segundo tempo. E esses 3-0, eles passam pela boa atuação da equipe do Cuiabá e pelo desequilíbrio da marcação do Flamengo. Que tem decisão no meio de semana. Vai ao Paraguai encarar o Olímpia. Pode empatar o jogo para se classificar para as quartas de final da Libertadores. O Cuiabá não tem nada com isso, né? Envolvido diretamente na luta do Campeonato Brasileiro, o Dourado vai somando mais uma vitória à sua trajetória. E é impressionante, vai construindo a sua 4ª vitória consecutiva, já se candidatando no pelotão de cima da tabela. É um momento mágico do time comandado pelo Antônio Oliveira. Aí o Flamengo. Curioso é que o Antônio Oliveira, naquela rodada inaugural que nós lembrávamos, né? Dirigindo o Coritiba no Maracanã contra o Flamengo, tomou 3-0. Vai devolvendo. Tá vencendo e vencendo com autoridade. Sobral. Caiu, sentiu ali o Sobral. Olha o Daverson. Ih, rapaz. Deu lençol, girou, protegeu, dominou. Já encostou a marcação sobre o Daverson. Ele é personagem. Não adianta, né? Ele é um personagem. Cada vez mais disparando na artilharia da equipe. Hoje ele é uma figura determinante, né? Uma figura central até nessa ideia de time do Antônio Oliveira. Diga, Derek. Saiu público, 33.091 pessoas, com uma renda de mais de 3.800.000. É o segundo maior público do Cuiabá neste Brasileirão. O primeiro é o jogo contra o São Paulo. E sobre o Daverson, ele é o maior artilheiro do Cuiabá no Brasileirão, agora com 14 gols. E durante uma entrevista, alguns meses para a gente aqui do Globo Esporte local, ele informou que o Flamengo é o time que ele mais gosta de marcar gols. Então a vítima preferida de Daverson é o Flamengo e a torcida canta pedindo mais um gol e também aquela música que ficou conhecida, Real Madrid, a tua hora vai chegar. Aí o Daverson, né? A sua história é ligada à história do Flamengo, queira ou não, né? Por conta daquele Flamengo e Palmeiras, a Libertadores. E é um cara que ele veste a camisa do clube e a identificação é tamanha, não só pelo personagem, né, mas também por esses números que o Derek trouxe, né? É um jogador que hoje ele é fundamental. É uma equipe estruturada, né, que joga muito, que depende muito do jogo do Daverson também, que joga para ele em bastante ocasiões, né? Esse terceiro gol mesmo, uma bola quebrada, ele raspa de cabeça, chega na área para finalizar. Ou seja, um jogador que se entrega bastante, tem o carinho, tem essa relação de não amor e ódio, né? O torcedor gosta do Daverson. Exatamente. Mas ele está entregando gols, está entregando resultados, está entregando performance. E isso é importante para o Cuiabá fazer uma boa campanha. Já foi uma relação de amor e ódio, hoje não, né? É paz e amor. Deivinho com a galera. Walter pressionado pelo Pedro. A jogada vai seguir. 3-0 com 41 do segundo tempo para fechar o domingão de Brasileirão. E que vitória, né? Que vitória grande do Cuiabá sobre o vice-líder do campeonato. Sai o passe, lá vem o Flamengo. Vitor Hugo balançou, tira Alain Pereu. Divide o Wesley. Bola jogada para fora. No Cartola Express, o craque é você. Seu desempenho pode valer uma grana. Acesse cartolaexpress.com.br e jogue agora. Davi Luiz. Estica o jogo aqui no Bruno Henrique. Aí o Bruno, ó. Tá sozinho, vai ter que resolver a parada com ele mesmo. A não ser que entregasse para o Thiago Maia, como ele fez. De Thiago para Davi Luiz. Outra vez Davi. Abertura lá na ponta. Luiz Araújo. Bico da grande área. Para mais um cruzamento. Walter vai se consagrando no jogo, o capitão do Cuiabá. Conquistando a sua terceira vitória em casa. O time que foi campeão mato-grossense, eliminado na semifinal da Copa Verde, caindo na primeira fase da Copa do Brasil. E precisando, né, se agarrar de fato nessa campanha de Campeonato Brasileiro. E há que se destacar, Jade, que coletivamente a equipe do Cuiabá teve um jogo muito mais bem desenvolvido do que o jogo do Flamengo.
O Flamengo, independentemente da escalação que levou a campo, pode jogar muito mais, mas não conseguiu. O jogo coletivo do Flamengo hoje foi travado a maior parte do tempo. Ocasionalmente esse jogo apareceu, mas constantemente o jogo coletivo bem desenvolvido foi o do Cuiabá. Vamos fechar 43. Já vou levantar uma questão aqui para os nossos comentaristas, né, para o Grafa e para o PC, com relação ao calendário do Flamengo e especialmente mirando essa decisão, né, contra o Olímpia pela Libertadores. Vamos só esperar o desenrolar da jogada aí, né? Passe afastado pelo Daverson, Fernando Sobral já domina. Você vê que ele vai movimentando por dentro. Outra vez, Fernando Sobral e a galera agora não perdoa. E o Fernando Sobral foi o grande nome do jogo. A fragilidade da marcação do Flamengo permitiu ao Sobral ter sempre espaço para comandar a organização da equipe do Cuiabá. Já mandando um grande alô para a galera do Sport TV, né? Estamos pegando carona também na programação do Sport TV nessa reta final de partida, 43 minutos, Arena Pantanal absolutamente lotada. E uma noite histórica para o Cuiabá. Vai derrotando o Flamengo por 3-0. Vai vencendo o Flamengo pela primeira vez na história, desde que as equipes passaram a se enfrentar em 2021. Não é um resultado qualquer, né? Não é uma sonoro. Ô Grafa, com relação ao que o Flamengo está projetando aí para o jogo contra o Olímpia, naturalmente que você vai ter de volta Gabigol, né, que é uma peça impactante, mas de que maneira esse resultado pode mexer em termos de planejamento para o Flamengo, mirando exatamente essa decisão aí? Ô Jader, por mais que a gente no futebol tenha aquela máxima, o próximo jogo é sempre mais importante, o Flamengo jogou hoje, né, e jogou com a cabeça pensando na Libertadores, o jogo da volta, né, lá na Argentina, né, contra do Paraguai, contra o Olímpia, né? É um jogo difícil, onde o Flamengo não terá facilidade. Então, mas é outro jogo, é outro campeonato, né? O Flamengo sabe que na Libertadores, em Copas, vai lá, Jader. A raça, a vontade do Wellington Silva para retomar a bola. Esse lance exemplifica, né, Grafite, a intensidade de uma equipe e de outra. O Wellington Silva parecia ter perdido a jogada. No entanto, foi lá e recuperou a bola. Buscou recuperar a bola. Voltando para terminar sobre o Flamengo, é outro jogo, é outra história, vai estar mais concentrado. É difícil você trazer a alta tensão que foi o jogo da Libertadores, você voltar às forças do Campeonato Brasileiro sabendo daqui 3, 4 dias tem a Libertadores de novo. Muito bem. Flamengo que volta a pensar no Campeonato Brasileiro somente no domingo, né, contra o São Paulo no Maracanã, quando fecha o primeiro turno. 18h30 do domingo que vem, o Flamengo então recebe o São Paulo no Maracanã. Já o Cuiabá, diferente do Flamengo, como apenas se concentra no Brasileirão, volta a campo somente no dia 15, sai para enfrentar o Atlético lá na Liga Arena em Curitiba, pela 19ª rodada. Mais 8 minutos, Jader. Temos 46. Aí vem a inversão. Wellington Silva aproveita para tirar um pouquinho da velocidade do jogo para sustentar, valorizando esse 3-0. É o placar mais elástico, né, em todos os 5 confrontos até então entre Cuiabá e Flamengo. Cuiabá já tinha disparado 3 no Santos aí mesmo na Arena Pantanal, agora vai aplicando 3 no Flamengo. Tá cheio de moral, tá com o peito estufado dourado e subindo na classificação. Na perseguição ao Botafogo, né? Só o Fluminense venceu, né, nessa rodada, né? Uma rodada boa para o Botafogo, que mesmo com o empate diante do Cruzeiro em Minas, aí se mantém o líder absoluto com a boa distância. São 13 pontos, né, Grafa? 13 pontos agora sobre as equipes que vêm logo abaixo. Bem lembrado, né? O Fluminense foi o único que venceu. Dos perseguidores do Botafogo, o Fluminense foi o único que venceu. Bateu exatamente um dos concorrentes, o Palmeiras, 2-1. Neste sábado no Maracanã. O Grêmio tropeçou e o Flamengo agora também vai perdendo o seu jogo. Tentando minimizar o prejuízo, vem o Flamengo para o ataque. Luiz Araújo repara só na posição, né? Na maneira como o Cuiabá se comporta defensivamente. Não quer ser vazado. Bruno Henrique dá um tapa. Chama Davi Luiz. Davi Luiz deu uma carimbada no Daronco, vai ter que parar. Vai ter que apitar ali para botar a bola ao chão. Tem novidade para a torcida rubro-negra. A Flá TV Mais chegou no Globoplay.
Quem for assinante Globoplay tem 50% de desconto na assinatura da Flá TV+. Além de todo o conteúdo do Globoplay, curta também as entrevistas e programas exclusivos da Flá TV+. E tudo num só lugar. Assine agora em globoplay.com/assine. 48, Bruno Henrique levanta de novo, a bola não chega no Pedro. Só o Pablo aqui, ó. Ele corre, domina. Vai quase que para a linha de fundo, depois dá uma tropeçada. Não sustentou. Matheus Alexandre tirou mal. Alan ameaça o cruzamento. Toca curto no Thiago Maia. Reinicia no Pablo. Wesley. Abertura para Luiz Araújo. Lá vem ele para rabiscar. Invade a área, recolhe aqui no Wesley. O Wesley dribla, vem para cima de novo no Luiz Araújo. Passou o Wesley, pode pintar o cruzamento. Ela esbarra na marcação. Tirou o Derek Lacerda, o parça do Daverson. Luiz Araújo. Tá ali o Bruno Henrique esperando, ó. Bateu o Luiz Araújo. Bola sem muito peso. Davi Luiz não controlou. Fernando Sobral tira, mas tira errado. Alan. De longe, será? Pega mal na bola. Muito mal. Salva Alain Pereu! O Pedro foi com a condição total para descontar e pareceu até excesso de preciosismo do Pedro. Ó. Repara que ele parte na condição legal, invade a área. Aí é com você, Graf. Ele achou que estava no lance. Ele achou que estava absoluto no lance, né? E ele... O controle, o primeiro controle dele não é bom, né? E ela fica muito em cima dele, ele não consegue ajeitar para finalizar. Quando ele vê, o Walter já sai fechando o ângulo. Aí ele tentou o grande lance, né, de calcanhar, mas aí o Walter já tinha fechado já. Chegamos a 51. Aí o Sampaoli, ó, conhecendo uma derrota no EPC. Uma derrota que é forte, né? 3-0. Especialmente pela atuação do Flamengo. Foi uma atuação bem abaixo das suas possibilidades, essa atuação do Flamengo. Esse time, ele pode render mais com essa formação. Foi uma equipe que teve muita dificuldade para apresentar as ideias que o Sampaoli prega, de troca de passes, de reter a bola, de pressionar a equipe adversária. O que se viu hoje foi, de um lado, um Cuiabá com um jogo coletivo muito consistente, elaborado pelo Antônio Oliveira. De outro lado, o Flamengo frágil na marcação, frágil na construção. E aí esse placar, ele, pelo que foi o jogo, não surpreende. Vamos fechar 52. Entrando no último minuto. 3-0 Cuiabá. Para quem está chegando agora pode se surpreender, né? 3-0 para o Cuiabá. Todos os gols marcados na etapa final. Matheus Alexandre fez 1-0 no primeiro minuto. O Cleison ampliou aos 9. E o Daverson guardou mais um contra o Flamengo. Daverson marcou aos 34 deste segundo tempo, 3-0. A torcida do Flamengo já começa a deixar o estádio. Walter vai bater para frente. O Flamengo está conhecendo a sua quinta derrota no Brasileirão. Igor Jesus. Tomou um empurrão do Lucas Mineiro. Falta vai ser batido. Daronco já se projetando ali
quase no centro do campo. Ainda a oportunidade para um último ataque. Bruno Henrique. Deu uma pisada na bola. Encostou o Davi Luiz. Daronco apita o final de jogo. De uma noite que vai ficar marcada para o torcedor do Cuiabá. Uma vitória grande. Vitória por 3-0. Sampaoli rapidamente, com a cara fechada, já se dirige lá para o vestiário. O Flamengo, no seu último compromisso, antes da decisão no Paraguai, contra o Olímpia pela Libertadores, vai até o Mato Grosso. Perde para o Cuiabá por 3-0. E também desperdiça uma chance grande, né? De avançar na classificação, de tirar a diferença para o Botafogo. O Botafogo é beneficiado pela derrota do Flamengo. E a diferença agora do líder para o segundo colocado é de 13 pontos. 3-0 Cuiabá. Aí está um dos personagens da noite deste domingo. Mais um gol marcado pelo Daverson. Artilheiro absoluto do Dourado no Brasileirão. E agora marcando 5 gols nas últimas 6 partidas. Jogadores do Flamengo conversando, aquela primeira resenha após resultado. Ali o papo do Antônio Oliveira com o Alan. O encontro do Marlon com o Pablo. O Bruno Henrique presenteando a galera. Não pode brigar, né, gente? Daverson, Fabrício Bruno. E já as entrevistas, então. Depois dessa grande, dessa histórica vitória do Cuiabá. 3-0 sobre o Flamengo. Os jogadores continuam a se abraçar, a festejar, né? Porque o Cuiabá chega a 4 vitórias seguidas. E começa a sonhar mais alto. Começa a ser mais ousado nas suas pretensões aí. Nessa reta final de primeiro turno do Brasileirão. Tô vendo aqui o De Angeli, aguardando os jogadores. Jader. Vamos lá. Vamos ouvir aqui uma palavrinha do Ayrton Lucas sobre esse jogo. Ayrton, havia mais de 40 dias vocês não perdiam uma partida, né? Era uma fase muito boa, uma fase em termos de resultado muito boa. E hoje essa derrota é uma derrota que se assemelha um pouco à derrota contra o Bragantino, que foi por um placar elástico também. Por que você acha que o Flamengo perdeu hoje aqui? O que motivou o Flamengo não conseguir impor o seu jogo como normalmente faz? Cara, a gente sabia que era um jogo muito difícil hoje, né? A gente teve um primeiro tempo muito abaixo do que a gente vinha jogando, né? Então, a gente voltou um pouco desligado para o segundo tempo, né? Acabou tomando os gols, né? Então, é difícil falar, né? Quando a gente perde, né? Mas é continuar trabalhando, né? Para a gente reverter daqui para frente. A gente sabe que foi uma semana muito turbulenta no Flamengo com tudo que aconteceu com o Pedro no sábado passado. Ele não jogou contra o Olímpia, voltou hoje. Você acha que de alguma forma tudo isso que aconteceu fora do campo pode ter influenciado um pouco no desempenho de vocês hoje? Por mais que a gente saiba que tem uma vitória no meio do caminho, né, contra o Olímpia. Mas para o jogo de hoje você acha que pode ter interferido de alguma forma? Eu acho que não, né? Foi um momento muito triste, né, para todos, né? Mas isso foi resolvido, né? Então a gente tentou esquecer e pensar no jogo de hoje, né? Como eu falei, é difícil falar quando perde, né? Agora é ver o que a gente tem para corrigir para não acontecer mais. Para finalizar, sobre a sua saída, você está bem fisicamente? Como é que foi a sua substituição? A gente viu que você sentiu um pouco o tornozelo, né, no primeiro tempo. Foi por isso? Você pode falar um pouquinho sobre a alteração? Não, eu tô bem, né? Acabei tomando uma pancada, o pé ficou um pouco dormente, né? Mas eu estava fazendo um primeiro tempo muito abaixo, né? Do que eu posso fazer, que eu posso ajudar a minha equipe, né? Então fico triste, né? Pela opção do treinador, mas a gente respeita, né? Agora é continuar trabalhando para quando eu ter outra oportunidade ajudar o time. Obrigado, Ayrton. Só para reforçar, Jader, a gente solicitou